Bom dia, galera. Eu aqui mais uma vez, retornando às aulas do Sefer Yetzirah, a leitura comentada. Já estou há algum tempo sem fazer aulas. Isso se deve ao fato de que, para que eu consiga compartilhar conhecimento com vocês, eu preciso primeiro forjá-lo. E para isso eu preciso absorver o conteúdo do livro e experimentá-lo na prática, né? Praticá-lo, para que eu possa então ter a experiência e poder compartilhar com vocês. Antes eu estava usando um símbolo aqui à direita, o símbolo comunista, a foice e o martelo. Isso como uma alusão simbólica a Binah, a Sefiró 3 da árvore cabalística, ao planeta Saturno, ligado à mulher de vermelho, a Babalon. Só que eu resolvi mudar um pouquinho esse símbolo, pegar outro semelhante, só que em vez de utilizar o símbolo usado pela União Soviética, agora eu vou usar o símbolo da Coreia do Norte. Se a União Soviética já incomodava uma galera, a da Coreia do Norte vai incomodar bem mais, pelo jeito. E teve muita gente aí que começou a reclamar e me criticar por eu ter me autoproclamado como um ocultista de esquerda. E eles falaram que isso é um absurdo, né? Não faz sentido nenhum. Mas o que é um ocultista? De fato, um ocultista se trata daquele que faz parte de uma hierarquia em busca de poder? É aquele que prega a hierarquia, o capital acima de tudo, a matéria acima de tudo? Tudo bem, vão dizer que comunismo é materialista. Materialismo dialético, né? Histórico dialético de Karl Marx. Só que este materialismo que Marx desenvolve se trata de um estudo e não de uma visão cosmológica, né? Porque se a gente for estudar a fundo a visão cosmológica de Marx, a gente vai ver que ele vai para a metafísica. E tudo que ele consegue tecer com base no materialismo histórico dialético se trata de uma ótica, de uma visão que ele tem deste mundo. E essa visão que ele tem deste mundo só é possível ser alcançada pelo fato de ele ter ultrapassado os limites da física, alcançado então a metafísica. Porque toda a obra dele, a gente vê que é um desenvolvimento metafísico, cujo objetivo é espelhar a realidade física e nos mostrar a realidade material, para que a partir da realidade material, a partir das raízes, a gente consiga então reconstruir um sistema social. E o interessante desse símbolo aí que eu estou usando, da Coreia do Norte, é que tem a foice, o martelo e o pincel. Esse pincel até parece uma vela, né? Interessante aí. Então a gente tem a foice para representar o trabalhador do campo. A gente tem o martelo para representar o trabalhador da cidade, o trabalhador civil, o rural e o civil. Da mesma forma, a gente tem também o martelo de Thor, que representa uma força expansiva associada a Rockman. Esse martelo também é associado a Tupã, nosso deus brasileiro, Tupã, indígena, que também está associado a Rockman. Rockman é energia centrífuga de expansão. Essa energia expansiva que é contida e equilibrada pela foice, pela energia de retração, de contração centrípeta. Então a gente tem Binah representada aí pela força da foice, pelo símbolo da foice. Binah e Rockman em equilíbrio, que nos remetem às aulas passadas sobre o Sefer,
neste trecho, entenda com sabedoria. Entenda com sabedoria. Binah implica pensamento verbal e Rockmah pensamento não verbal. É muito difícil experimentar pensamento puro não verbal. A intenção de alcançar esse estado de consciência de Rockmah usam-se as diversas técnicas meditativas. Meditação com mantras pretende limpar a mente de devaneios, enchendo-a com as palavras repetidas do mantra. Contemplação persegue a mesma meta, enchendo a mente com o objeto contemplado. Sabedoria está associada com o hemisfério direito não verbal e o cérebro e o entendimento com o hemisfério esquerdo. Sabedoria só se experimenta normalmente quando se acha vestida com entendimento. Alguém pode ser apto para experimentar os trabalhos não verbais da mente, mas só quando os veste com pensamentos verbais. Sefer Yetzirah começa a instrução sobre como captar a Sefirot, entender com sabedoria e ser sábio com entendimento. Deliberada oscilação entre entendimento e sabedoria, entre a consciência Binah verbal e a consciência Rockmah não verbal. Se for uma pessoa mediana, poderá ser capaz de manter tal estado durante alguns segundos, mas imediatamente sua mente começa a verbalizar a experiência. Você pode dizer a si mesmo, não estou pensando em nada. Mas logo que você faz isso, é óbvio, você na verdade estará pensando em algo. Se você trabalhar esse exercício, poderá gradualmente aprender a estender o tempo de permanência nesse estado. Pêndulo. É como um pêndulo. Quanto mais você o empurrar para frente e para trás, por mais tempo ele balançará. Quanto mais você aprender a oscilar entre a consciência Binah verbal e a consciência Rockmah não verbal, mais profundo você chegará a esta última, e mais tempo será capaz de manter-se nesse estado. A consciência Rockmah é particularmente importante. Então aqui fala sobre entendimento e sabedoria. O livro associa o entendimento a Binah, que é o conhecimento verbal, e a sabedoria a Rockmah, conhecimento não verbal. Então esse martelo que expressa a força expansiva centrífuga associada a Rockmah é como a sabedoria, que é um entendimento não verbal, porque se trata de uma expansão, de uma emanação de emoções. Emoções são como ventos, são como forças em movimento. Então a gente tem o nosso sentimento, e quando a gente expressa esse sentimento através de ações, independente de ser através da fala ou não, porque a gente pode usar uma palavra independente da sua forma, ela vai estar carregada com aquele sentimento que nós cultuamos. E quando expressamos esse sentimento, então ele se emana como emoções. Essas emoções que são emanadas se tratam do martelo de Tupã, ou Thor. O martelo de emanação de Rockmah. Rockmah, que é a sabedoria. É uma sabedoria intuitiva, porque ela vem do nosso inconsciente, e é por isso que ela não é verbal, por isso ela é sentimental. Então se trata de uma emanação pura, anterior à racionalização, anterior à verbalização. E o entendimento associado a Binah, que nós podemos linkar a foice, se trata de verbalização, se trata de racionalização. Então, se a gente tem o sentimento emanado através das emoções, essas emoções também vão retornar, nós vamos reabsorvê-las. Essas emoções que são fracionadas pelos sentidos. Então, nossos sentidos fracionam essas emoções, a gente absorve elas, a gente sente elas e a gente reflete. E essa reflexão interior sobre elas gera uma verbalização. Essa verbalização que é interior ainda, ela pode ser expressa ou não, porque essa expressão vai se encontrar lá embaixo da árvore, lá no pé da árvore. No pé da árvore, que é onde está o plano de Asiá, o plano da ação. Mas lá em cima, então a gente tem todo esse processo acontecendo no plano de Atzilu,
no plano da emanação. Então a gente tem a consciência não verbal aqui de Binah, de Rockmah, no caso desse lado que vocês estão vendo, né? Esse lado a gente tem a consciência de Rockmah não verbal, e desse lado a gente tem a consciência verbal de Binah. Se trata dos dois lados da mente, os dois lados do cérebro, associados também a Sol e Lua, associados também a razão e emoção. São os dois aspectos da consciência que interagem entre si, conversam entre si. E essa interação, essa conversação é que traz então a nossa consciência e o mundo que ela percebe. Tudo isso é gerado, é formado ali, naquele plano de Atzilu. Aquilo vai ser concentrado e emanado nos planos inferiores. E aí ele vai ser criado e formado e manifestado nos planos abaixo de Atzilu. E essa conversação entre Rockmah e Binah, entre entendimento e sabedoria, entre emoção e razão, vão então ser equilibrados, assim como a gente vê no símbolo dos três dragões. A gente tem o dragão preto, negro, e a gente tem o dragão branco. O dragão branco associado a essa energia que vem de forma purificada de Rockmah, de emanação, de expansão, e o dragão negro de absorção, que reabsorve essa energia já utilizada, já manifestada. Isso também tem alusão à astronomia. A gente que gosta de astronomia tem os conceitos de buraco negro e buraco branco, no qual a gente tem um buraco que emana a matéria e a energia. A matéria, energia, é emanada pelo buraco branco, e a gente tem um buraco negro que ele absorve essa matéria. E essa mudança, essa relação entre o buraco branco e o buraco negro é o que faz a transmutação da matéria. Então, se a matéria ela é absorvida em seu estado físico sólido pelo buraco negro, no buraco branco ela será emanada em um estado invertido. Então, se ela era matéria, massa, quando ela é emanada pelo buraco branco, ela é emanada como energia. É a radiação Hawkins que a ciência fala. É a radiação liberada pela destruição dos átomos dentro do buraco negro. Essa destruição aí que a gente tem na relação entre Vishnu e Shiva, entre Binah e Rockmah, entre os dois dragões, preto e branco, entre os dois lados da mente. São os dois lados da nossa alma. E para que a gente consiga perceber de forma clara, consciente essa interação, a gente tem esse pincel, essa vela aqui no meio do símbolo lá da Coreia do Norte, do Partido Coreano. É essa vela que está associada aos trabalhadores intelectuais. Se trata exatamente do equilíbrio desses aspectos. O equilíbrio do trabalhador do campo, rural, e o trabalhador civil, urbano. Então são dois trabalhadores. Antes a gente teve, na Idade Média, desenvolvimento extremo da cultura rural, da cultura do campo. E depois, nas revoluções, durante as revoluções industriais, a gente vai ter então a imigração dessa galera do campo para a cidade. E aí esses trabalhadores do campo acabam migrando para as cidades. E aí se acaba gerando essa dicotomia, né, do pêndulo entre a urbanização extrema ou a ruralização extrema. E aí isso gera um choque entre esses dois, né? E a partir daí então vai surgir o intelectual.
o intelectual que vai tentar equilibrar esses dois. E isso é um processo que se repete, se trata da dialética histórica, que Marx tanto fala, que é a relação entre os opostos, que gera sempre um terceiro novo. E esse terceiro novo, por sua vez, se transforma em uma tese que gera, que espelha uma antitese e, novamente, um terceiro e por aí vai. É o movimento trino, esse movimento trino de polaridades, expresso no símbolo dos três dragões. Então a gente tem essa vela central, essa chama central, pincel, né? É o pincel do artista, do trabalhador intelectual. A gente tem isso expresso no dragão cinzento, dragão de prata. Esse dragão de prata que eu cito no mito dos três dragões, que nasce a partir da junção desses outros dois dois dragões polarizados, que ao se unirem, se alinharem, eles acabam se transmutando, se transfigurando em um dragão só, que é esse dragão de prata. Esse dragão de prata que contém em si tanto o branco quanto o negro. E isso também é semelhante à miscigenação racial que vai acontecendo no desenrolar da história. Então, conforme os povos vão evoluindo, desenvolvendo a civilização, civilizações então entram em conflito, ocorrem colonizações, ocorrem imigrações, ocorrem misturas de raças, e essas misturas de raças vão gerando raças novas. E a gente vê isso, por exemplo, nos pardos, nos mestiços, nos caboclos. A gente vê pessoas que são filhas de pais de raças diferentes. São duas raças que se misturam, gerando uma terceira raça. E isso é um processo de evolução, é um processo de desenvolvimento, no qual esse terceiro mestiço consegue absorver os aspectos de dois opostos. Então ele junta em um só aquilo que estava fragmentado. Então a gente vê um processo de retorno à unidade. Então, um movimento de evolução onde o pai e mãe se misturam diferentes, gerando um filho mestiço, é um processo de caminho em direção à unidade. A unidade de todas as coisas. E é o mesmo processo do filho, segunda pessoa do espírito, né? De acordo com algumas tradições, a gente tem a primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira que é o pai, segundo o filho e terceira a mãe. Então a gente tem os dois opostos aí, que é pai e mãe. Deus pai, Deus mãe, Deus espírito e Deus matéria, misturados em um, gerando então um filho mestiço. Esse filho mestiço que contém tanto espírito quanto matéria em si. Assim como um mestiço. Por exemplo, no meu caso, eu sou filho de uma família descendente de portugueses, europeus e indígenas, descendentes de indígenas e afrodescendentes. Então eu sou uma espécie de caboclo mestiço pardo. Eu sou tipo uma mula humana. Mas isso não num sentido pejorativo. Isso num sentido positivo. Porque apesar de eu particularmente não me reproduzir fisicamente, eu sou utilizado pelo universo como um transportador, assim como uma mula. E a utilidade da mula, a eficiência da mula nesse trabalho é melhor do que os seus pais, que são raças diferentes, porque mistura em uma só aquelas aspectos que antes estavam separados, estavam isolados, estavam fracionados, mas que por conta da síntese eles podem ser reunificados, trazendo então algo novo. Isso é para explicar, isso que eu estou falando, é para explicar o porquê eu vou usar agora o símbolo da Coreia do Norte.
Principalmente nessa tensão política, geopolítica que a gente vê pelo mundo. É possível que futuramente eu até sofra algum tipo de perseguição por isso. Mas isso não importa. O que me importa agora é conseguir transmitir o valor simbólico do signo. Para quê? Porque esse símbolo está associado ao símbolo do nosso egrégora, que é os 3 dragões. Os 3 dragões que juntos formam um 4º dragão, que é a própria estrela d'alva. Então é importante a gente entender esse simbolismo. E principalmente nessa ascensão, essa opressão que está aumentando por parte das direitas contra as classes inferiores. Eu acho de extrema importância alimentar o polo que está menos potente, menos energizado, em busca exatamente deste equilíbrio, do equilíbrio das polaridades. Isso aqui é um resumão. Expliquei o símbolo e dei um resumão das aulas anteriores. A única coisa que falta para relembrar das aulas anteriores é essa parte examina com elas, que eu falei sobre os diferentes estados de consciência que nós podemos alcançar, que são representados pelas diferentes sefirotes. Então a gente tem aí do lado direito, no meio, do lado dos 3 dragões aí, aqui do lado esquerdo, né? De vocês está no lado direito. A árvore da vida, com as suas 10 sefirotes superiores da árvore da vida, e abaixo dessa linha a gente tem as raízes da árvore, e a gente tem a mesma árvore, mas em um estado invertido. Ela está invertida de cabeça para baixo, porque se trata dos aspectos de luz da árvore e os aspectos de trevas. Se trata do aspecto de expansão associado a Rockma, a expansão, e o aspecto de contração. Esses 2 aspectos que estão presentes em todas as Sefirot, todos os 10 Sefirot. Cada uma delas vai nos demonstrar um aspecto, uma diferente perspectiva, uma diferente ótica de percepção da realidade. Conforme a nossa consciência muda de vibração e canaliza diferentes Sefirotes, percebe o mundo de diferentes maneiras, vai ver coisas diferentes. São a mesma coisa, mas com interpretações diferentes, com percepções relativas, diferentes percepções, que são lentes diferentes que devem ser utilizadas como meios pelo qual nós examinamos a realidade, meios pelo qual a gente pode analisar, experimentar e desenvolver conhecimento sobre a realidade. E se entende com sabedoria e saiba com entendimento. A gente está dissertando, analisando essas 3 primeiras Sefirot no copa da árvore. A gente tem a Rockma, de expansão centrífuga, não verbal. A gente tem Binah, contração centrípeta, verbal. E a gente tem Keter, a coroa. A gente tem a foice, o martelo e a chama do pincel. Pincel é quem vai tecer a realidade, quem vai pintar, não é? Vai dar a cor. Vai dar a cor, olha que interessante. Porque se a gente tem o branco e o preto, entre o branco e preto a gente tem infinitos tons de cinza. E se a gente multiplica as dimensões dessas cores, a gente vai ter então infinitas colorações entre o branco e o preto, infinitas cores. E essa paleta de cores estão todas dentro desse dragão prata. Esse dragão prata que é uma ponte. Assim como o Ubermensch de Nietzsche, o super-homem de Nietzsche, ele é uma ponte que conecta a matéria e o espírito, os 2 opostos. Agora eu vou começar a ler e comentar a continuação das aulas.
a parte que nós paramos é essa parte, perscruta delas. Eu demorei um pouco porque para que eu conseguisse falar um pouquinho sobre ela, sobre esse trecho, eu precisei experimentar, precisei perscrutar delas. O texto diz o seguinte: a palavra hebraica usada aqui para perscrutar é shakar, que comumente indica o alcance do conhecimento último de uma coisa. O Sefer Yetzirah afirma que alguém deveria perscrutar delas, como resultado do poder espiritual que se obtém da Sefirot, deve-se investigar as coisas até as suas profundidades últimas. Através da experiência adquirida das Sefirot, ganha-se a mais profunda percepção das coisas do mundo. Perceba cuidadosamente que o Sefer Yetzirah não nos diz para contemplar as Sefirot em si, mas nos instrui para usá-las no desenvolvimento de uma visão interior com a qual perceber o mundo. Então, se as Sefirot são diferentes óticas, diferentes formas de enxergar o mundo, então nós devemos o quê? Nos aprofundar em cada uma delas. Devemos investigar profundamente. Então, esse perscrutar se trata de mergulhar profundamente no sentido de cada uma dessas Sefirot. Porque cada uma dessas Sefirot nos dará uma direção específica. E vai ser mergulhando nessa direção, se aprofundando nessa direção, que a gente vai encontrar aquilo que está oculto, de mais profundo na Sefirot. Nas coisas que nós observamos com a Sefirot. Porque aqui fala, não se trata de contemplar a Sefirot em si, mas da gente conseguir vibrar a Sefirot, canalizar a sua força, e com essa força, a partir desta força, nos aprofundarmos no mundo, para que com essa força a gente consiga então uma grande reflexão, uma reflexão que nos leve às raízes, ao radical, aquilo que é radical que vai às origens, às raízes. Por que aquilo é isso? Por que isso é assim? Por que as coisas acontecem como acontecem? Por que a matéria é sólida? Por que o dia clareia? Por que a noite escurece? Por que eu estou com raiva? Por que as pessoas estão com raiva? Por que eu não consigo conversar com as pessoas? Por que as pessoas não conversam comigo? Por que eu não consigo entender o mundo à minha volta? E cada uma dessas questões vão ter infinitas respostas. Só que com cada Sefirot, com cada qualidade vibracional, cada uma delas, a gente vai encontrar diferentes respostas para as mesmas perguntas. Isso porque a gente vai estar enxergando o mundo de formas diferentes, com óticas diferentes. Então, perscrutar delas se trata do que? A gente usá-las como uma lupa que nos aprofunde, que nos amplie aquilo que está bem oculto no mundo à nossa volta. Aquilo que está oculto que pode ser experienciado, pode ser alcançado com base nessa profundidade. Essa profundidade que está ligada ao conceito de gravidade. Está ligada ao conceito de gravitação, de grave, de tons graves. Os tons graves que conseguem mergulhar na profundidade. E isso se trata de um mergulho interior. Esse mergulho interior ligado à introspecção. Essa introspecção em busca do ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio entre o entendimento e sabedoria, entre Hokmah e Binah. Entre matéria e espírito, entre a força que emana do vazio e a força que contém tudo aquilo que foi emanado, gerando então todo um sistema dentro dessa tensão criada entre os opostos. E isso vai nos mostrar então que as coisas elas têm uma origem,
uma origem essencial, não se trata de uma origem temporal, mas uma origem essencial, substancial. E a gente tem maneiras como essas coisas se desenvolvem, como essa essência se desenvolve. E esse desenvolvimento é o que vai falar essa outra parte. Faz que cada coisa se erga sobre sua essência. Olha o que diz. Desta forma, alguém pode aprender a perceber a natureza essencial de cada coisa. O Sefer Yetzirah diz: faz que cada coisa se erga sobre sua essência. Em um paralelo com a seguinte frase, faz que o Criador se sente em sua base e ocupe o seu lugar. Sefer Yetzirah está também indicando que quando uma pessoa percebe a verdadeira natureza espiritual de algo, ela também eleva esse algo espiritualmente, ergue-se, refere-se a tal elevação. A expressão faz que cada coisa se erga. Diz, por conseguinte, que, quando se perscruta delas, eleva-se as coisas. Então, quando nós estamos perscrutando as coisas, nós estamos nos aprofundando. Então, nós estamos canalizando um estado vibracional, que se trata de uma sefirot. Então, cada qualidade, cada estado vibracional vai ser associado a uma sefirot diferente. E conforme a gente perscruta o mundo através delas, a gente então vai percebendo essas essências por trás das coisas, como sementes. Elas são como sementes que vêm como a causa das coisas. Então se tratam de formas pensamento essenciais. Essas formas pensamento essenciais estão ligadas aos arquétipos. São formas eternas, formas originais, que a partir dessas formas originais, na arqué, que são diferentes interpretações da arqué, então o pensamento vai alimentar essas formas, assim como uma semente vai ser regada, e essa semente vai se desenvolver, vai brotar, crescer e florescer. Isso se trata do que diz erga sobre sua essência. São a planta que vai crescer, a árvore que vai crescer e os frutos que serão gerados a partir deste crescimento está ligado à energia que nós aplicamos à essência. Então a gente tem uma semente de uma coisa no plano das ideias. A gente, voltando lá a Platão, tem o plano das ideias e o plano das formas. Então lá no plano das ideias a gente tem a ideia de uma cadeira, por exemplo, que é um exemplo básico. E aí a gente vai então alimentar essa semente que está lá no plano ideal, plano arquetípico, para que esse arquétipo de cadeira, essa ideia essencial de cadeira, se alimente e se desenvolva através da reflexão até que ela se encaixe na manifestação, se encaixe através da ação, para que a gente consiga construir a cadeira. E essa cadeira ela vai se erguer de sua essência. Ela vai estar baseada na sua base. Vai ter uma base. Assim como dizia Platão, tudo que está na matéria, nos sentidos, na manifestação, está assentado sobre uma base ideal, sobre uma semente ideal, uma forma ideal, imutável e eterna. Essa forma imutável e eterna é de que se trata as sementes que geram os pensamentos. Então, cada semente que a gente encontra como uma essência das coisas, a gente consegue então alimentar essa semente e fazê-la se desenvolver. Isso no nosso pensamento. E conforme os pensamentos se desenvolvem, as possibilidades de manifestação, de ação, também se desenvolvem. A natureza essencial de cada coisa faz que o Criador se sente em sua base e ocupe o seu lugar. Então, este Criador se trata de todos nós. Todos nós somos parte deste Criador. E para que ele se assente em sua base, ele precisa o quê? Ele precisa
alimentar de forma correspondente aquilo que ele deseja, ou seja, alimentar a semente que ele deseja que floresça, para que ele não se perca naquilo que está alimentando, naquilo que está se desenvolvendo, para que aquilo não se desenvolva de uma forma desenfreada, caótica. É preciso que o Criador ocupe sua base, sente em seu lugar, ou seja, cada ação, cada manifestação, cada reação, elas precisam estar alinhadas à sua ideia arquetípica, ao seu ideal correto. Precisa estar alinhada ao seu significado essencial. Então, por exemplo, quando eu estou falando, usando palavras, eu preciso estar consciente da essência por trás dessas palavras, para que eu possa utilizar as palavras de forma correta. Porque só assim eu vou conseguir compartilhar aquela forma de sensações da forma que eu desejo. Porque se eu não utilizo as palavras que estão assentadas em sua essência correta, ou seja, se eu não me utilizo das palavras adequadas para expressar um pensamento adequado, aquilo gera confusão, gera conflito, gera caos. E é disso que se trata, o Criador se assentar em sua base. Se trata da manifestação sensorial alinhada ao ideal, da forma arquetípica. Se trata da verdade em si. Então a palavra, ela tem uma fonética, ela tem uma forma, ela tem um sentido, ela tem um símbolo, ela tem um signo. E tudo isso remete a um conteúdo. Este conteúdo que é como uma essência. É um conteúdo que está lá no plano das ideias, cujas palavras nos possibilitam acessar. E a Sefirot são como estados vibracionais que nos permitem navegar. É como um rádio, uma sintonia de rádio que nos permitem mudar de canal, mudar de frequência. E conforme a gente muda de frequência, a gente vai absorvendo diferentes informações, acessando diferentes formas neste plano das ideias, que é de fato um plano virtual, um mundo virtual. O mundo das ideias que Platão cita é um mundo espiritual, é um mundo virtual. A gente associa a virtude e a gente associa ao computador, por exemplo. Porque o computador computa, trabalha com matemática e ele é exato. E é por isso que ele é virtuoso, porque ele é justo. Justo porque ele trabalha com a matemática, e é por isso que ele consegue produzir o virtual das coisas, que é a perfeição entre a forma, que é a matemática, e as imagens que expressam o conteúdo da forma. Então a gente tem um vídeo, por exemplo, e a gente tem ideia que o vídeo tenta passar por trás dele. A gente tem as formas, tem as cores, os sons, as pessoas, os gestos e por aí vai. Mas tudo isso junto nos leva a uma essência, nos leva a um significado, que é aquilo que o interlocutor deseja transmitir, assim como um criador. O criador, ele vai construir uma arte, ou vai pintar um quadro, ou vai escrever um texto, uma poesia, ou fazer uma música. Ele tem algo em mente, lá no plano das ideias. E ele está acessando aquilo por inspiração. Ele está contemplando o mundo das ideias, experienciando esse mundo espiritual. E quando ele cria a arte, ele está então traduzindo, e ele está erguendo as coisas sobre a sua essência através da criação. Está criando, manifestando, pintando, escrevendo, desenhando, cantando e por aí vai. Está transmitindo algo, tentando compartilhar algo, esse algo que vem de um plano das ideias ou espiritual, plano virtual, plano das virtudes. E quando essas formas essenciais elas se manifestam, é aí então que Rockmar está emanando. Elas vão descer na árvore, chegar no plano físico, sensorial, e elas vão retornar. Quando elas retornam,
É aí que entra essa parte. Faz que o Criador se sente em sua base. Então, as coisas se erguem a partir de sua essência e o Criador se assenta em sua base. É um movimento dialético, é um movimento de opostos, percebe? As coisas sendo erguidas sobre sua essência, assim como uma fogueira com substâncias em chama, e que são como a essência, e a fumaça, que é a essência, que está sendo erguida, está sendo emanada. Então a gente tem, por exemplo, uma memória do inconsciente, e aí conforme a gente começa a acessar essa memória, ela começa a vir pro consciente. Começa a partir do inconsciente pro consciente, aí que ela começa a se iluminar, clarear, se tornar consciente. Neste momento em que a memória começa a se tornar consciente, ela precisa se erguer sobre sua essência. Ou seja, a consciência, traduzindo a essência lá no inconsciente, precisa corresponder à sua natureza. Então a gente precisa ler aquela coisa, cheirar aquela essência com base no que ela é de fato, e não com base no que nós achamos que ela seja, ou com base no que a gente imagina que ela seja, porque se tratam de preconceitos. A gente pode se perder nos preconceitos que nos impedem de erguer as coisas sobre sua essência. Então a gente vê aquele monte de fumaça, mas não sabe de onde está vindo essa fumaça. Por quê? Porque houve uma distorção. Ela se perde de sua essência. Ou seja, a fumaça se perde da fogueira. Então é preciso ter a fogueira no plano das ideias como uma essência, e a gente precisa ter a fumaça, que é as coisas se erguendo sobre a essência. E a gente precisa ter a visão de ambos, tanto daquilo que está se manifestando no plano sensível, quanto aquilo que não está se manifestando, que é sua natureza essencial, é o seu significado, é a sua realidade última, que a gente alcança então perscrutando, mergulhando, se interiorizando, analisando profundamente, por meio das diferentes aspectos sefiróticos, por meio dos diferentes estados de consciência das sefirote, da sefira, porque sefirote é singular, sefira é plural. Então quando a gente fala sefirote, a gente fala de uma delas. Quando a gente fala sefira, a gente está falando de todas ao mesmo tempo. Então a sefira nos possibilita perscrutar as coisas, as variações vibracionais da sefira, da árvore da vida, nos permite alcançar diferentes perspectivas e nos aprofundar nessa substância essencial das coisas. Continuando o texto, faz que o Criador se sente em sua base. A palavra hebraica que se usa aqui para a base é machon, que em vários locais é visto como o lugar no qual Deus se senta. Assim, Salomão fala em sua oração: os céus, a base, machon de seu assento. Igualmente, a Escritura diz: a retidão e o julgamento são a base, machon de seu trono. Em outros locais, a Bíblia fala do templo como sendo a base sobre a qual Deus se senta. Aí temos uma tabela 7 aí, os 4 universos. Se tratam dos 4 estados, os 4 divisões principais da árvore. Lá em cima na árvore a gente tem Atzilu, a emanação, está associado ao nada. A gente tem Beriá, que é a criação, ou Briá, onde estão os tronos. É algo do nada. Então a gente já tem aí algo surgindo do nada. A gente tem Yetzirah, plano da formação, plano onde estão os anjos, mensageiros, as criaturas dévicas, que ainda é algo do nada.
São como trabalhadores, como construtores, como entidades que formam as coisas. E a gente tem lá embaixo em ACA, fabricação e ação. É a sombra do físico. Então a gente tem o físico e a gente tem uma sombra desse físico. A gente tem o duplo, né? Os dois lados. É onde está o acabamento e a conclusão. É onde as coisas acontecem. Onde as coisas se manifestam. Onde o movimento ocorre. Então tudo que está acima de ACA, ou seja, a partir de Yetzirah, só é alcançado a partir de estados oníricos de consciência, que estão acima de Malkut. A gente tem Malkut lá embaixo, que é a nossa percepção sensorial bruta dos sentidos, e conforme a gente vai ascendendo na árvore, a gente vai alcançando estados oníricos de consciência que nos mostram aquilo que está além das restrições da lógica bruta, além das restrições da lógica pura. E é aí que a gente começa então a acessar as criaturas dévicas ou anjos. E aí então, a partir dessas criaturas, com o equilíbrio dessas criaturas, com o auxílio dessas criaturas, a gente consegue alcançar o trono, que está em Briá da criação. E com a compreensão deste trono, o assentamento deste trono, a gente consegue perceber a Atzilu, que são as Sefirot como um todo, que é o plano arquetípico, plano do ar. A gente tem Asiá lá embaixo, plano da terra. A gente tem Yetzirah, plano da água. A gente tem Briá, que é o plano da criação. E a gente tem Yetzirah, que é o plano da emanação. Então a gente tem terra, água, fogo e ar. É como uma fogueira. A terra, a água, o fogo e o ar. Então é um processo cíclico. Processo cíclico no qual as coisas se erguem sobre a sua essência e o Criador se assenta em seu trono. A palavra machon deriva da raiz com, que é também a raiz da palavra requim, significando preparar. Daí que machon se refira não só a uma base física, mas também a uma base preparada especificamente para um propósito especial. Diz a Escritura: Ele fundou a terra sobre a sua base, machon. Este versículo indica que tudo no mundo físico tem uma base ou contraparte espiritual específica mediante a qual pode ser elevada. Então veja aqui que a gente está falando novamente do aspecto dual platônico entre plano das ideias e plano da manifestação, plano sensorial. A gente tem essa parte física no plano sensível e a gente tem essa contraparte espiritual no plano das ideias. E essa elevação e assentamento se trata exatamente dessa interação entre os dois, que são simbolizados por Rokhma e Binah. Entende com sabedoria e saiba com entendimento. Essa interação entre o plano arquetípico das ideias e o plano sensorial da matéria, onde o espírito e a matéria interagem entre si, gerando este terceiro. Este terceiro que é um movimento tanto de elevação quanto de assentamento. É um movimento tanto de solução quanto coagulação. É um movimento expresso pelo Baphomet, que eu falei em vídeos anteriores. Dei o simbolismo dele em vídeos anteriores. Este dragão cinzento prateado, ele é uma expressão deste Baphomet, que é este terceiro central que contém em si tanto a matéria quanto o espírito, tanto o movimento de coagulação, de assentamento do Criador, quanto de elevação da coisa sobre sua essência. A gente vai ver isso também no mito indígena sobre as 4 serpentes, as 4 cobras. O mito indígena, eu tenho ele aqui, deixa eu ver se eu acho rapidinho, vou ler ele, é curto. Diz o seguinte: a criação do mundo, segundo a tribo nativa Sateré Maué.
O primeiro mundo Deus levou para o céu. Os que ficaram, os encantados, sucuris, surucucus e jiboias, resolveram fazer um mundo para eles. Então fizeram um mundo corpo da própria irmã Unhamangaru. Se ela ficasse com o céu com a face para o céu, nunca eles morreriam. Como ficou com a face para a terra, ela nos está chamando sempre para sua companhia. Ela disse aos irmãos: vocês me fizeram terra. Está bem, eu vos chamarei, pois, sempre para mim. Então, essa pequena fábula da tribo Sateré-Maué, indígenas brasileiros, expressam exatamente isso. São as 4 dimensões aqui presentes nesses 4 mundos: fogo, terra, ar e água, cada um deles representando uma serpente, porque uma serpente simboliza uma força. E esta 4ª serpente, que ela é transformada em terra, se trata exatamente de Asiá. É onde ela coagula e puxa para baixo, através de sua densidade, as outras 3 dimensões superiores. E aí as 3 dimensões de água, fogo e ar, ou seja, Yetzirah, Briah e Yatsilu, acabam sendo atraídas para a Terra e aprisionadas na Terra. Então essas 3 dimensões de tempo e espaço que a gente conhece se aprisionam na Terra por conta da coagulação da 4ª dimensão, da 4ª serpente. Há uma regra geral em Kabbalah que diz que todo despertar de baixo motiva um despertar de cima. Assim, quando alguém eleva mentalmente uma coisa à sua essência espiritual, faz também descer sustento espiritual, Shefá, a esse objeto particular. Este sustento pode então ser canalizado e usado pelo indivíduo sob algumas condições. Isso pode ser usado para realmente levar a cabo mudanças físicas no mundo. Olha que interessante. Essa relação entre céu e terra, superior e inferior, denso e sutil. Todo despertar de baixo motiva um despertar de cima. Então, a gente tem o plano das ideias, lá em cima, e o plano dos sentidos, lá embaixo. Então, tudo que nós acessamos aqui no plano dos sentidos, no mundo físico, se eleva mentalmente até o plano espiritual. Então, ao focarmos um objeto físico, ao darmos atenção a esse objeto, nós o vitalizamos para que ele se eleve até o seu estado espiritual. E lá em seu estado espiritual, ele vai emanar então este Shefá, ou sustento espiritual. Quando nós alimentamos o físico pela atenção, alimentamos uma semente que se desenvolve até o plano espiritual, como uma árvore. E lá na copa desta árvore, com este conteúdo material elevado, ou seja, perscrutado, é então que ele vai emanar a sua luz, ou seja, vai emanar a sua compreensão, vai emanar o seu sentido, o seu significado, a sua essência. E essa essência é o que o Sefer Yetzirah chama de sustento espiritual, ou Shefá. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente faz um altar, por exemplo. E nesse altar a gente põe uma imagem simbólica. Suponhamos que essa imagem simbólica tenha como propósito representar a esperança. Então, no momento em que eu me sinto carente de esperança, eu vou me concentrar no altar, me concentrar naquela imagem que é uma expressão da sua essência, que é a esperança. Então, ao me concentrar na forma física, eu vou perscrutá-la, eu vou mergulhá-la, alterando o meu estado de consciência, ou seja, energizando a sefirá, energizando a árvore sefirótica que eu sou. E a partir daí eu consigo então
mergulhar na profundidade da imagem física. E a partir deste mergulho, eu faço com que esta coisa se eleve sobre sua essência. Ou seja, a minha alteração vibracional ressoa ao meu redor, ressoa no objeto, e o objeto ele se eleva até um estado espiritual. Ele vai alcançar um estado de vibração em que ele mesmo vai emanar a sua própria essência. E a partir da concentração naquele símbolo, que me remete à esperança, eu consigo absorver deste símbolo como se ele fosse um link de computador, um link que dá acesso a um arquivo. Eu consigo absorver essa essência, absorver essa esperança, cujo símbolo me remete. E esta esperança que eu estou absorvendo deste símbolo se trata do Shefá, se trata do sustento espiritual. Por quê? Se trata da interação entre sabedoria e entendimento. Eu estou analisando com sabedoria e entendendo a forma, entendendo a coisa, erguendo ela sobre sua essência. E quando eu a ergo sobre a sua essência, eu me assento no meu trono. O Criador se assenta em seu trono. Ou seja, ele assume o seu poder de criação. Assume o seu poder de criação por meio do sustento espiritual. O Shefá também pode ser associado ao maná, a mana. Por exemplo, a motivação, a alegria, a vontade concentrada que te possibilita enxergar os caminhos e caminhar. Então, por exemplo, quando dizem que você tem os caminhos fechados, tal, por quê? Porque a sua consciência está petrificada, incapaz de energizar a Sefiró, o que impede que a sua consciência erga as suas coisas sobre sua essência. Impede com que a consciência perscrute a matéria. Impede que a consciência enxergue a essência por trás das coisas, o real significado por trás das coisas. Continuando, o Talmud também interpreta o termo Machon como indicando um paralelismo entre os domínios físico e espiritual. Percebe aqui a relação entre os opostos, entre matéria e espírito, entre ideal e real, entre plano das ideias e plano sensível. A gente tem esse machon entre eles, base preparada. É aonde está sentado o Bafomé. Tem o símbolo do Bafomé, ele está sentado nesse machon, mediante o qual Deus senta e canaliza sua influência espiritual para o mundo. É precisamente esse machon, o paralelismo entre o espiritual e o físico. Este é o aspecto mediante o qual Deus senta. E por isso a Escritura fala como a base machon de seu assento. Neste contexto, o Sefer Yetzirah chama Deus de Yotzer. Nós temos traduzido isto como o Criador. Mas uma tradução mais precisa seria o Formador, ou aquele que forma. Há 3 palavras em hebraico que têm significado parecido. São Bará, que significa criar, e Yatzer, que significa formar, e Asa, que significa fazer. Então a gente tem aí a origem dos 3 mundos abaixo de Atzilut, que é o mundo da criação, da formação e da ação. Criação, fogo; formação, água; e ação, terra. Há 3 palavras. Segundo os cabalistas, Bará indica criação, ex nihilo, alguma coisa do nada. E Atzar denota a formação de algo a partir da substância que já existe. Algo de algo. E Asa tem a conotação de finalização de uma ação.
Então a gente tem o nada lá em Atzilu, ou seja, esse nada é onde estão os arquétipos, a origem de todas as coisas. A gente chama de nada, mas nada vai muito além do conceito humano que a gente tem sobre isso. Porque nada é, na verdade, tudo em uma coisa só. É tudo simultaneamente. Se torna nada. E então, a partir deste nada, em Atzilu, do ar, a gente tem o fogo, que é a criação. É a criação de algo a partir do nada. Essa criação de algo a partir do nada é o que forma a substância. E a partir desta substância, então vai ser formado as coisas. A partir da substância do fogo, as coisas começam a ser formadas pela água. Como a água que vai esfriando o fogo. Assim como a luz que vem do sol, vem de lá quente e vai esfriando até chegar na terra. E aí a substância é então formada, gerando as coisas. Essas coisas formadas a partir da substância, a gente consegue enxergá-las no plano onírico, plano lunar de consciência, estado lunar de consciência. Esse estado onírico que é analógico, no qual a gente consegue ver os sonhos. É onde todas as formas estão presentes, ali no nosso subconsciente. E a partir dessas formas, então, que nós vamos selecionar as que nós desejamos para que se manifestem. A partir de quê? A partir de nossas ações na Terra. Então, as escolhas que nós tomamos, os caminhos que nós tomamos, as ações que nós temos, reações, elas são como que seleções deste plano de formação. Seleções dos sonhos. A gente tem as imagens oníricas dos sonhos e a gente tem uma separação de joio e trigo aí. Simbolismo é a separação de joio e trigo, semelhante. Em que a gente separa aquilo que nós não desejamos daquilo que desejamos. E a partir daquilo que desejamos, nós agimos. Então nós acabamos manifestando aquilo que desejamos a partir daí. Isso tudo nesse jogo entre esses 4 dimensões, esses 4 mundos, 4 dimensões que a física também fala a respeito. A física está investigando e desenvolvendo conhecimento sobre essas 4 dimensões. Que a gente tem as 3 dimensões, que são o espaço, profundidade, largura e altura. E a gente tem uma 4ª dimensão, que é o fluxo do tempo. Então essas 4 dimensões são exatamente os 4 mundos da árvore cabalística. Asiá, formação, terra. Yetzirá, Asiá é ação. Asiá, ação, terra. Yetzirá, formação, água. Briá, criação, fogo. E Atzilu, emanação, ar. Os cabalistas ensinam que tais estágios são a contraparte de 3 universos superiores chamados Beriá, Yetzirá e Asiá. A isto faz alusão ao versículo: a tudo que é chamado em meu nome, por minha glória, Atzilu, criei-o, Briá, formei-o, Yetzirá, e tenho feito, Asiá. O universo supremo é Atzilu, ou ar, o domínio das próprias Sefirot. Debaixo está Beriá, o domínio do trono, visto que Beriá, a criação, é algo do nada. Atzilu é frequentemente chamado de nada. Então, desde o início do egrégor, desde o início do nosso grupo, eu venho falando sobre o nada, sobre a importância de se alcançar o nada. Porque é a partir do nada, do Ain, que a gente consegue, então, elevar as coisas a partir de sua essência. Porque a essência primeira de todas as coisas é este nada. Porque este nada é o mesmo caos primordial que a gente vê em todas as tradições, em todos os mitos. Por exemplo, no mito grego, onde tudo surge do caos. Outro é a própria Bíblia, onde tudo vem do disforme. Esse disforme, vazio, é o nada. Debaixo de Beriá
está o universo de Yetzirah. Ou seja, embaixo do fogo, criação, está o universo de Yetzirah, que é a formação, a água. Que é o mundo dos anjos, ou seja, os devas, as criaturas oníricas, essas criaturas que a gente enxerga nos sonhos, por exemplo. E por fim está o universo de Asiá, ou a Terra, fabricação ou ação, que consiste no mundo físico e a sua obra, a sua sombra espiritual. Então, por ele ser inverso ao espírito, ele é como uma sombra da própria realidade. O Sefer Yetzirah está falando aqui primeiramente sobre o estabelecimento de um vínculo entre os dois mundos inferiores, Yetzirah e Asiá. Então a gente tem aí nesse trecho falando sobre a união do plano da água com o plano da terra, que é exatamente trazer aquela serpente separada, transformada em terra, que é a Unyamangaru, em união com uma das outras três, ou seja, a mais próxima, para que a união das 4 dimensões se estabeleça, começando por aí, aqui embaixo, no plano físico, na terra, com o plano da água, que é o plano onírico, plano dos sonhos. Se trata então da interiorização, para que nós tomemos consciência do nosso subconsciente, consciência dos nossos sonhos. Os métodos do Sefer Yetzirah envolvem a manipulação das forças do universo de Yetzirah. Então, os métodos que o livro ensina, o Sefer Yetzirah ensina, se trata de manipular essas forças do plano de Yetzirah, plano da água. Ou seja, se trata de aprender a manipular o plano onírico, o subconsciente. Se trata de aprender a manipular os sonhos, conseguir ter controle sobre os sonhos. O texto fala de Deus, por conseguinte, como Yotzer, o formador, para indicar a sua manifestação no mundo de Yetzirah. No versículo acima citado, ele fundou Yassá, a terra, sobre a sua base, Mashon. Vê-se que Mashon se refere a um nível espiritual que está próximo ao mundo físico, ou seja, o nível inferior de Yetzirah. Então esse nível inferior de Yetzirah, que eu relacionei analogamente ao Bafomé, a esse intermediador, é exatamente essa relação entre o físico de Asiá e Yetzirah, e o superior Yetzirah, ou seja, a relação entre o plano de vigília consciente, quando estamos acordados, e o plano de dormência, quando estamos dormindo. Essa relação entre os dois planos nos traz um estado de consciência que a ciência chama de estado crepuscular de consciência. Estado crepuscular, assim como crepúsculo, que é o entardecer, não é? É uma meio termo entre o dia e a noite, entre o sol e a lua. É aí que nós encontramos o principal símbolo da alquimia, a união do sol e da lua, que é a união do dia e da noite, a união do consciente e do subconsciente, a união do estado de vigília e o estado de sono. Então, quando a gente está quase dormindo, o sono está vindo, mas a gente ainda não dormiu, mas a gente está acordado, mas a gente não está acordado, porque a gente está meio sonolento. Isso é o estado crepuscular. É uma espécie de transe. Que faz com que a gente perceba esse Mashon, que é o trono. Um trono de assentamento. Um assentamento que faz essa conexão entre o mundo real, no qual estamos acordados, e o mundo dos sonhos, quando estamos dormindo. Essa relação que vai possibilitar, então, a manipulação do universo de Yetzirah, a manipulação da água, que aí entra também na metáfora de Bruce Lee, dizendo, seja água. Ou seja, alcance o universo de Yetzirah, manipule a água. Aprenda a manipular a água. Para manipular a água é preciso ser a água.
porque só manipulamos a nós mesmos. Então, por manipularmos só a nós mesmos, precisamos nos tornar aquilo que desejamos manipular. Nos tornar aquilo que desejamos transformar. Através de uma conexão, através de uma ligação. Machon está no nível correspondente de Yesod, fundação, que tem a conotação de conectar e ligar. Isto liga Yetzirah a Asiá. Através da elevação dos objetos do mundo físico, pode-se então recorrer às forças de Yetzirah. Essa elevação do objeto do mundo físico se trata da energização da imagem através da concentração da atenção que eu exemplifiquei com a imagem do altar. Você tem um altar, você tem suas imagens, no qual você se concentra, energiza e gera então uma elevação do objeto físico até o seu estado espiritual, ou seja, você perscruta a matéria, alcançando então a sua essência, alcançando o seu significado oculto. E é isto que nos dará então a percepção, consciência do mundo dos anjos, do mundo das criaturas dévicas, as criaturas imaginárias, aquele monte de personagens que o imaginário coletivo criou. Eles são reais, eles estão vivos, eles estão lá em Yetzirah. E eles têm uma influência íntima na nossa realidade. Porque tudo que pensamos são ecos dessas criações, ecos desses personagens do imaginário coletivo. Por isso o Sefer Yetzirah emprega a palavra Machon, base, em vez de trono, que é. Porque o termo trono refere-se ao universo de Beriah. Está lá mais para cima. Então, trono está mais para cima. Vai ser a união entre os planos superiores. Já esse Machon, que falamos hoje, se trata do inferior. Se trata da união da terra com a água. Asiá com Yetzirah. Ou seja, do consciência de vigília com a consciência subconsciente onírica. Chamado mundo do trono, Machon, por outro lado, está no nível de Yetzirah. Então é esse o texto que eu queria comentar por hoje. Resumindo, a gente reviu as aulas anteriores sobre a conversação entre os opostos, entende com sabedoria, conversação entre Binah e Rockman. Revisamos sobre a forma como podemos examinar as coisas por meio da Sefira, usar a Sefira como uma lente de ótica para se enxergar as coisas. Falamos sobre, aí depois nós começamos a aula de hoje, falando sobre perscrutação, sobre a permeação da matéria, permeação das formas, para que a gente consiga alcançar a sua profundidade, alcançar a sua essência. Para que a partir da essência a gente consiga fazer essa próxima fase, que se trata de erguer sobre sua essência, ou seja, vitalizar aquela imagem, dar vida a ela, para que ela se erga sobre sua essência e para que a partir da essência que foi erguida, ou seja, a percepção do mundo das ideias, a percepção deste mundo arquetípico, nos permita assentar, trazer de volta essa energia que foi vitalizada, essa energia que se elevou, que se ergueu sobre a essência. E aí então ela se assenta aonde? Se assenta lá em Machon, se assenta lá no Bafomé, lá embaixo, no plano de consciência e vigília, no crepúsculo, estado crepuscular, que é onde a gente vai então conseguir tecer um texto capaz de se manifestar na realidade. E a gente falou sobre a relação, né, entre o estado crepuscular, entre o estado de vigília e o estado de sonolência, entre o Sol e a Lua, entre a relação de opostos, sempre se tratando da relação de opostos.
Então vem desde lá da revisão, a aula de hoje, até o final, a gente vem falando desses opostos. E falamos principalmente o que mais chama a atenção nessa aula é essa tabela aqui, ó, os 4 universos, que se trata das 4 serpentes do mito indígena. As 3 serpentes que resolvem criar um mundo para si, transformando a 4ª em terra. É importante a gente compreender esses planos para que a gente consiga compreender o quaternário, a base da alquimia, a base da magia, a base da transformação, a base da própria realidade. A gente entender esse ciclo que está expresso nas 4 estações do ano, está expresso nos 4 ventrículos do cérebro, as 4 partes do coração, ventrículos do coração, os 4 elementos da magia clássica. Então a gente vai ter sempre essas 4 fases, as 4 fases da alquimia. A gente tem a citrinitasa, o rubedo, o nigredo e albedo. Então a gente sempre vai ter esse ciclo de 4, representado também pela cruz, e por aí vai. Essa é a parte mais importante desta aula, a gente entender o básico de Platão, né, da dialética platônica, sobre um mundo sensível e um mundo inteligível. Então a gente já tem esses 2 opostos. E entre esses 2 opostos a gente tem mais 2, que é um mais próximo de um e o mais próximo do outro. São os 4 elementos. Os 4 elementos que a gente vai encontrar lá no Yin Yang, no I Ching, né? Os 4 elementos que a gente vai ver por toda parte. As 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno, sempre se repetindo. É o mesmo processo dos 4 estados da matéria: sólido, líquido, gasoso e plasmático. São os 4 diferentes estados da matéria. E por hoje é isso. Eu recomendo que revejam a aula mais de uma vez, porque é um conteúdo complexo. Leiam o texto, leiam o livro, não deixem de ler o livro, para que se tenha uma compreensão bacana dessas bases, desse conteúdo, porque é um conteúdo básico. Ele é complexo, mas é básico. É básico para que a gente desenvolva a compreensão, não uma compreensão doutrinária, não é uma doutrina de uma única específica tradição, mas compreendendo isso, a gente consegue ter uma base para compreender todas as tradições, qualquer tradição, qualquer religião, qualquer ciência. Tudo isso pode ser compreendido com base nesses princípios que foram armazenados nesse livro. Porque, como eu disse, os judeus que desenvolveram essa tradição são nômades. Foram nômades por muito tempo. Então eles absorveram muitas tradições de muitos povos diferentes, de muitas culturas diferentes. E é por isso que eles conseguiram desenvolver, guardar, armazenar, desenvolver e compartilhar todo esse conhecimento de Kabbalah. Porque cada tradição, cada cultura tem a sua Kabbalah. E todas elas são de extrema importância. Porque cada uma delas expressa um aspecto da realidade que precisa ser sintetizado e compreendido. E só assim a gente consegue, então, desenvolver nossa verdadeiro potencial de construção de realidade, de criação de realidade. Se você gostou da aula, tem possibilidade, gostaria de ajudar financeiramente, a gente tem o Pix na descrição. Ou só de dar um like e compartilhar, você já estará ajudando o canal. Eu agradeço sua atenção e até a próxima aula.